Bom dia, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Que vocês todos sejais prósperos no vosso trabalho, na vossa saúde e, especialmente, na vossa fé. Possais crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós falamos sobre o acesso à presença de Deus. Mas, do outro lado, nós vamos encontrar pessoas que não terão acesso à presença de Deus. Estarão afastados de Deus. E olhar-se muitas vezes pela aparência, muitos se enganarão, com quem na verdade estarão todo o tempo, eternamente, na presença de Deus. Jesus, falando sobre isto, sobre a hipocrisia dos fariseus, ele disse sobre isto. Aparentemente, os fariseus, os religiosos do tempo de Jesus, todos já os viam nesta presença de Deus. Mas Jesus revelou do profundo dos corações a hipocrisia deles. E ele chegou a dizer sobre eles que eles ficavam na porta do céu, não entravam e não permitiam que aqueles que quisessem entrar, entrassem. Então, meus irmãos, é claro que aqueles que vivem na presença de Deus procuram não ser escândalo para ninguém. Eles cumprem tudo aquilo que nós já falamos. Eles buscam ser honestos, sinceros e puros. Mas começa de dentro para fora. Não apenas na presença das pessoas. Eu tenho um pequeno vídeo que quando eu ouvi eu disse, aí está a essência da hipocrisia de quem fala. As pessoas o tinham como um semideus, né? O anjo, mas a podridão interior que as pessoas não aceitaram, da qual ele vivia. Mas a exclusão, Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 20: Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Estão vendo? Porque a justiça deles é um trapo de imundície, conforme disse Isaías, a justiça deles. Então os apóstolos teriam que ter uma justiça além da que eles tinham. Se não excedesse, eles jamais entrariam no reino de Deus. A injustiça é algo abominável. É melhor, às vezes, perder do que praticar uma injustiça, né? Deixa. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Nós encontramos no Antigo Testamento um fato muito grande que nós devemos raciocinar bem sobre ele.
a exclusão de pessoas de entrarem na terra de Canaã. Moisés, com a graça de Deus, foi até ali e fez o que Deus mandou fazer. São fatos que nós devemos relembrar de vez em quando. Números capítulo 13, Números capítulo 14 relata este acontecimento. 12 homens foram levados para espiar a terra. E quando eles voltaram, trouxeram a evidência da fertilidade, da bondade da terra. E eles trouxeram o relato para Moisés e os israelitas. Agora, quando eles começaram a infamar a terra, os homens que foram, exceto Josué e Caleb, falaram diante dos filhos de Israel e infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Bom, a terra é boa ou ruim? A Bíblia é boa ou ruim? Ou agora tem tantos evangélicos, tantos chamados crentes, para detonarem a Bíblia, para se colocarem contra a Bíblia? A Bíblia não depende de opinião de pastor fulano, de pastor beltrano. Não. Deus não depende da opinião de homem nenhum. Então eu ouvi um amigo meu me falando: a Bíblia foi muito modificada, a Bíblia falta isto, a Bíblia agora não é como ela era. Olha, eu nunca vi diferença na Bíblia. Para falar-vos uma verdade, tem mais de 53 anos que eu leio a Bíblia. Ainda não vi diferença na Bíblia. Só porque muda algumas palavras, umas traduções, versões novas para melhor compreensão, mas ela continua sendo a Bíblia. E a obediência a ela te dá a vida. Mesmo uma pessoa que não seja um cristão, eles compreendem isto. Agora vem os chamados doutores da Bíblia. Ah, você não conhece o grego, você não conhece o hebraico, você não conhece o aramaico, você não conhece o latim. Os homens modificaram a Bíblia. Isto quer dizer que você agora é mais sábio do que os que escreveram a Bíblia? Você agora se coloca como o salvador da pátria, destruindo fé das pessoas, destruindo a fé das pessoas. Você está se excluindo das promessas que a Bíblia tem. Quando vocês, pregadores, sobem num púlpito, pega aquele microfone que vocês usam, tem nos seus templos, e levantam essa mensagem que vocês proclamam e dizem que a Bíblia sem esta mensagem não tem valor nenhum. Vocês estão se excluindo das promessas da Bíblia. Vocês estão se excluindo tal quanto aqueles homens se excluíram de Canaã por não acreditarem na promessa de Deus. Vocês estão se excluindo. Não sou eu que excluo ninguém. Não é nem o próprio Deus que exclui. As pessoas próprias se excluem da graça de Deus. Então o próprio Deus então chegou e disse, quando Moisés intercedeu pelo povo, ele disse que ele perdoou o povo, não os destruiu.
Então ele diz no verso 21 do capítulo 14: porém, tão certo como eu vivo e que a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento aos seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente e a possuirá por herança. Estão vendo? Quem se excluiu? Foi Moisés que excluiu alguém? Não. É porque eles não quiseram ficar com a palavra, com a promessa de Deus. Então, preciosos irmãos, Jesus disse em Mateus capítulo 20, verso 16, ele disse assim: assim os últimos serão primeiros e os primeiros de últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa questão de estar incluído, essa questão de ser excluído, depende do seu procedimento. Então eles foram excluídos de entrar na Canaã. E Jesus disse que o impenitente será excluído do reino dos céus. Eu, pois, vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas entrarão no reino dos céus. Olha no 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então o reino de Deus, ele chegou na terra. Ele estava na terra. Ele não saiu da terra. Ah, mas Jesus foi embora. Jesus foi assunto aos céus, morreu, ressuscitou. Mas e os súditos do reino dos céus, eles estão aonde? Nos céus ou na terra? Você caminha entre milhares de pessoas, não sei, talvez cidades menores, cidades grandes, capitais, muitas mil pessoas. Mas ali você é o representante do reino dos céus. Olha a sua responsabilidade, irmã e irmão. Você está, porque o reino do céu está agora em corações penitentes. O reino dos céus está aí, você está inclusa nele. Agora, quem deixa de lado a Bíblia, a palavra, com essa desculpa de que os homens que escreveram, os homens modificaram. Tem uma palavra muito sábia do evangelista Billy Graham que diz, olha, se não existisse céu e não existisse inferno, a vida do homem, seja ela de 10, 20, 30 até 100 anos, seria sempre melhor se ele obedecesse à Bíblia. Mas os homens criaram muitas doutrinas, muitos sistemas religiosos e agora chegou o ápice. Mas é homem que está lá pregando e você vai seguir qual homem que diz para você que não tem que batizar, não tem que tomar ceia. Aí naquele homem lá ele está certo. Ele é verdadeiro, a Bíblia é errada. Você está se excluindo do reino dos céus. O diabo tem que pregar dessa peça. Mas quem vai ouvir isto? Religiosos? Não, eles não darão ouvidos. Há uma pequena e pobre voz que clama no deserto. Esse mundo é um deserto árido. Aquele, pois, que tiver a bem-aventurança
de ouvir a palavra de Deus e a cumprir. Ele próprio está se incluindo nela. Aquele que a despreza está se excluindo dela. Não é Deus que destrói o homem, não é Deus que massacra o homem. O ímpio por si só se destrói. Aqueles homens por si mesmos se excluíram da terra de Canaã, não puderam chegar. O ímpio por si mesmo se mata, se destrói a sua alma, corrompe a si mesmo. Não é uma imposição de Deus que o homem se destrua, é o desejo de Deus que o homem saia desse sistema maligno de transgressão, de desobediência, esteja incluído na verdade. Então, meus irmãos, preste atenção. Embora sendo às vezes idolatrada, mas combatida, fique com a Bíblia. Porque os sábios deste século são loucos. Se você puder, tiver condição de participar dos cultos, não deixe a sua congregação, porque esse espírito do diabo já estava lá no tempo de Paulo, que não precisava de congregar. Isso é um espírito maligno. Pode ler Hebreus, capítulo 10, 25 ou 9, 25. Congregar faz parte. Congregar faz parte do cristianismo. E que Deus abençoe vocês. Ajude-vos a prosseguir firme na jornada, sem desanimar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.